como um incêndio em Londres deu início a um mercado de tragédias e a uma rinha de bombeiros. Aperta o número 1, liga. Ligou. E aperta o número 2. Puta vida! E agora pra desligar essa merda aí, meu? Bora, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros. Mas... Pois é, a invenção do seu Marcolino Pereira não deu muito certo. Por sorte, havia no estúdio uma equipe de bombeiros que apagou o fogo rapidamente e evitou uma tragédia. Quando você vê algo grande pegando fogo, como uma casa ou um carro, o primeiro pensamento que vem à sua cabeça é algo semelhante à célebre frase do Faustão: "Tá pegando fogo, bicho, chama o bombeiro lá." A não ser que você seja francês. Nesse caso, é bem provável que você mesmo tenha colocado fogo naquele carro que estava dando bobeira ali na rua. Mas houve um tempo bem maluco em que não existiam bombeiros profissionais. Houve um tempo ainda mais maluco, em que os bombeiros lutavam uns contra os outros, ao invés de lutar contra o fogo. No meio dessa bagunça aí é que surgiram as primeiras companhias de seguro. Tudo isso em meio a uma cidade inglesa devastada pelo fogo e pela praga. A peste negra foi a mais terrível pandemia da história da humanidade. Causada pela bactéria Yersinia pestis, a peste negra aterrorizou a humanidade por 3 vezes. A primeira delas ocorreu no século VI e é conhecida como a Peste de Justiniano, porque ocorreu durante o reinado do imperador bizantino Justiniano I. Em 2 séculos, a peste matou cerca de metade das pessoas que viviam no Mediterrâneo, aproximadamente 100 milhões de pessoas. É provável que essa primeira pandemia de peste negra tenha sido a principal causa da queda do Império Romano, embora isso não seja um consenso entre os historiadores. A segunda pandemia de peste negra chegou na Europa em 1347. Em 4 anos, a peste matou 1/3 da população europeia, aproximadamente 25 milhões de pessoas. A terceira pandemia de peste negra chegou na Ásia no século XIX e matou cerca de 15 milhões de pessoas, sendo 10 milhões só na Índia. Mas o cenário dessa história é a Terra da Rainha. Em 1665, ocorreu um dos maiores surtos de peste negra da história da Inglaterra. Esse surto ficou conhecido como a Grande Peste de 1665. Só em Londres, mais de 100 mil pessoas morreram. O pico da doença ocorreu em setembro daquele ano, quando mais de 7 mil londrinos morreram em uma semana. Os londrinos que sobreviveram à Grande Peste de 1665 imaginaram que o ano de 1666 seria melhor. O que eles não imaginaram é que uma outra grande tragédia atingiria a cidade. Na madrugada do dia 2 de setembro de 1666, começou um incêndio em uma padaria de Londres. Como as casas daquela época eram todas feitas de madeira, era comum que elas pegassem fogo com certa frequência. O fogo na padaria parecia mais um incêndio comum, que logo seria controlado. Tanto que o prefeito de Londres acordou, viu o incêndio, disse que o fogo poderia ser apagado se uma roda de mulheres urinasse nas chamas e voltou a dormir sem mais preocupações. Naquela época não existiam bombeiros profissionais. Como os incêndios aconteciam com certa frequência na cidade, baldes de água eram guardados em igrejas e os próprios cidadãos tinham que conter o fogo. Mas o incêndio que começou na padaria não era um incêndio qualquer. O verão daquele ano tinha sido mais quente e mais seco que o normal. Ventava muito no dia do incêndio. Como as ruas eram estreitas e as casas de madeira ficavam muito próximas umas das outras, logo o fogo se espalhou e tomou proporções gigantescas. Mesmo vendo a cidade queimando diante dos olhos,
o prefeito de Londres se recusou a fazer alguma coisa. Sugeriram para ele derrubar as casas que estavam no caminho do fogo, para evitar que ele se espalhasse ainda mais. Mas o prefeito não deu autorização, porque ele não queria arcar com os custos da reconstrução das casas derrubadas. Quando o prefeito deu autorização para derrubar as casas, já era tarde. O incêndio durou 4 dias e destruiu mais de 13 mil casas, deixando cerca de 100 mil pessoas desabrigadas. Esse evento é conhecido como o Grande Incêndio de Londres. Enquanto os desabrigados viram o incêndio como uma tragédia, os cristãos viram o fogo como uma bênção divina. Em uma espetacular coincidência, a peste negra parece ter ido embora junto com as chamas. Na época, os londrinos acreditaram que o fogo tinha sido enviado por Deus para purificar a cidade da peste. O incêndio teria supostamente acabado com os ratos e pulgas de Londres que espalhavam a peste, e queimado as casas velhas, que eram um criadouro para a doença. Embora essa seja uma explicação atraente, o fim da peste negra coincidir com um grande incêndio de Londres não passa mesmo de uma mera coincidência. A peste negra estava concentrada principalmente nas regiões periféricas da cidade. Já o incêndio destruiu a parte central de Londres, que era a menos afetada pela doença. Paris e Amsterdã também se livraram da peste negra no mesmo período, mesmo não tendo ocorrido nenhum incêndio nessas cidades. Ainda não se sabe exatamente o que levou ao fim da peste negra em Londres. 9 meses antes do incêndio, as mortes pela doença já começavam a cair. O mais provável é que o fim da peste foi resultado do curso natural da doença em conjunto com melhores medidas de higiene da população. Depois do incêndio, grande parte de Londres precisou ser reconstruída. Estima-se que o incêndio causou um dano material de 10 milhões de libras na época, algo em torno de US$ 1,5 bilhão atualmente. Das cinzas de uma cidade devastada pelo fogo e pela peste, surgiu uma ideia de como ganhar dinheiro com tragédias. Esse é Nicolas. Se Jesus Cristo não tivesse morrido por ti, tu teria sido condenado Barbon. Sério, esse era o nome de batismo do cara, que por motivos óbvios preferia ser chamado apenas de Nicolas Barbon. Nicolas Barbon é lembrado hoje entre os economistas como um dos primeiros defensores do livre mercado. Barbon acreditava que os recursos da natureza eram infinitos. Logo, não deveria haver limites para o mercado. Na sua obra mais famosa, intitulada Discurso sobre o Comércio, Barbon escreveu: os produtos nativos de cada país são as riquezas do país e são perpétuos e nunca serão consumidos. Animais da terra, aves do céu e peixes do mar aumentam naturalmente. Todo ano há nova primavera e novo outono, produzindo um novo estoque de plantas e frutas. E os minerais da terra são inexauríveis. E se o estoque natural é infinito, o estoque artificial feito do natural há de ser infinito. Barbon foi um dos primeiros a perceber que era possível lucrar com tragédias. Primeiro, ele ganhou um bom dinheiro reconstruindo casas consumidas pelo grande incêndio de Londres. Barbon era tipo o Amoedo inglês do século XVII. Barbon reclamava bastante dos impostos sobre os negócios da construtora dele. Ele dizia que se os impostos não fossem reduzidos, faltariam casas para as pessoas. Um tempo depois, Barbon criou a primeira companhia de seguros patrimoniais que se tem registro. A seguradora se chamava Fire Office e oferecia um seguro residencial contra incêndios. Você pode imaginar o sucesso de uma seguradora contra incêndios numa cidade devastada pelo fogo. Logo, surgiram várias outras seguradoras. Cada seguradora tinha os próprios bombeiros. As casas dos contratantes tinham placas de metal com as marcas da seguradora contratada, para que os bombeiros soubessem exatamente qual casa eles deveriam salvar num incêndio.
Por exemplo, as casas incendiadas que tinham essa placa de metal eram salvas pelos bombeiros da Sand Fire Office. Já as casas incendiadas que tinham essa outra placa ficavam sob responsabilidade dos bombeiros da Hand in Hand Fire Office. Sempre que alguma parte de Londres pegava fogo, os bombeiros particulares entravam em ação. Bombeiros de seguradoras diferentes brigavam por espaço e por água. Muitas vezes o inimigo dos bombeiros não era o fogo, mas os bombeiros de outra seguradora. Os bombeiros começaram a brigar entre eles, uma verdadeira rinha de bombeiro. A situação começou a ficar tão caótica que as autoridades foram obrigadas a criar multas para essas situações. A multa era de aproximadamente 30 libras por agredir o bombeiro rival e 15 libras por jogar água no amiguinho. Levou um tempo até as autoridades perceberem que era mais eficiente se todos os bombeiros trabalhassem juntos. Em 1833 foi criado o Estabelecimento de Bombeiros de Londres, uma brigada de incêndios formada pela união de 10 seguradoras. Só aí os bombeiros pararam de jogar água nos amiguinhos e passaram a jogar água só no fogo mesmo. Um dos motivos que levou o grande incêndio de Londres a se espalhar tão rápido foi o clima. O verão londrino de 1666 foi mais quente e mais seco que o normal. Graças às mudanças climáticas, incêndios causados por verões mais quentes e secos têm se tornado cada vez mais comuns e mais devastadores. Os grandes incêndios na Califórnia são bons exemplos disso. Na Califórnia, bilionários constroem mansões justamente nas áreas mais vulneráveis a esses incêndios. 11 milhões de pessoas na Califórnia moram em casas classificadas como tendo um risco muito alto ou extremo de serem atingidas por um incêndio. Para não sair no prejuízo, as seguradoras têm negado cobertura a essas propriedades localizadas em zonas de alto risco. A saída que os bilionários encontraram foi contratar serviços de bombeiros privados, que obviamente se preocupam única e exclusivamente com as casas dos patrões que contrataram eles. Em 2018, um dos grandes incêndios na cidade de Hidden Hills, na Califórnia, começou a destruir a mansão de Kim Kardashian e Kanye West, que contaram com a ajuda de bombeiros privados. De acordo com Kardashian, ela mesma pediu para que os bombeiros privados controlassem o fogo de toda a vizinhança, não só da mansão deles. Mas a história contada pelos moradores da vizinhança e pelo prefeito de Hidden Hills é bem diferente. Os bombeiros particulares teriam chegado lá só quando o incêndio se tornou uma ameaça para a mansão da Kardashian e do Kanye West. Os bombeiros pulverizaram um retardante de chamas na mansão e foram embora. O esperado é que nos próximos anos os incêndios se tornem mais frequentes. Como consequência, devem surgir mais companhias de bombeiros privados. Nicholas Barbon estava certo em uma coisa. Por mais cruel que isso seja, é possível ganhar dinheiro com tragédias. Mas ele estava muito errado em outra. Os recursos naturais do nosso planeta não são infinitos. Muitos deles estão se tornando cinzas na frente dos nossos olhos. O mercado de tragédias não é um negócio sustentável. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem.
Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e mandar o seu recado de amor. Hoje a gente vê aí o Maicon e a Vitória. A Vitória fez aniversário no dia 16 de janeiro e hoje ganha do Maicon a mensagem que segue. Vitória, minha digníssima, feliz aniversário. Te desejo toda a felicidade do mundo. Você é a paz da minha guerra. Beijos do seu maior admirador e companheiro, Maicon. Beijo, gente. Tchau!